Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal é hoje São Paulo Internacional e São Paulo Campeonato Brasileiro, mas o que repercute é a entrevista de Casares, possível vinda de Bruno Henrique para o São Paulo e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vamos embora pro vídeo. Muito bem, tá aí ele falando, explicando aí, Arnaldo, questão dos ingressos, muita gente, não é normal que seja assim e tal. Foi mais ou menos a tônica da entrevista, né? Ele é muito eloquente, mas não tem tantos esclarecimentos, né? Sobre esse aspecto ele falou óbvio, né? Muita gente procurando e faltou ingresso para todo mundo. Bom, vamos lá, por partes. O fato do presidente do São Paulo ir ao Roda Viva, programa tradicional de entrevistas, às vésperas de uma decisão, não digo inédita, mas quase inédita de título, já desperta alguma curiosidade, né? E acho que a preocupação dele, mais do que nunca, até fiel ao estilo dele, foi não se comprometer. Então, a entrevista toda é isso. Como político que é, eu me senti num Roda Viva das antigas, às vésperas de uma eleição presidencial, não de clube, mas do município, do estado, ou da presidência, com um candidato completamente favorito a ser reeleito. Aí, nessa entrevista, ele, além de tudo, ele verbalizou a candidatura dele, oficializou a candidatura dele à reeleição de São Paulo, tentando se esquivar de perguntas mais difíceis. Essas eram as primeiras, relativas à confusão, à majoração dos ingressos para a final contra o Flamengo e tudo mais. E acho que essa resposta foi seguida de outras com esse estilo, sem entrar em dividida, sem entrar em polêmica, muitas vezes respondendo não exatamente o que era perguntado, estilo que conhecemos há algum tempo. Sobre essa situação específica dos ingressos, deu para perceber na resposta que nem a questão do tipo do aumento de preços, nem a questão do esquema da venda, nem a questão ela foi elucidada. E só um trechinho ali que eu depois tive a oportunidade de voltar ao assunto. O São Paulo, em relação ao seu torcedor, ele por enquanto ele só conseguiu usurpar o slogan que o próprio torcedor criou para o São Paulo 2023. Clube mais popular, torcida que conduz. Ele não sabe como lidar com isso. Nos jogos triviais durante a temporada, ele está sabendo lidar. E, de fato, eu tenho que reconhecer que essa coisa são 14 mil lugares populares que nenhum outro estádio do Brasil possui. É verdade, mas que não são ingressos populares, setor popular, no jogo da final. Né? Isso não adianta falar que 200 pilas não é setor popular. São menos caros, mas menos caros. Ele mesmo exatamente. É o setor mais barato do estádio mesmo, até mais barato que o do setor das organizadas. É verdade, esse tal setor popular que impera e ajudou muito São Paulo a encher o estádio nesses últimos tempos. Agora, isso foi até agora. Agora o São Paulo, por conta da final, chegou num limite interessante, enfim, de sócios torcedores. Mais de 60 mil. O Morumbi comporta 60 mil. Como é que você faz com 60 mil que estão pagando a mensalidade e não tem o ingresso garantido? O São Paulo não sabe o que fazer. Na final, quem chegou antes comprou. Basicamente foi isso. Basicamente foi isso. E também quem chegou antes e conseguiu acesso, porque o site é... Então, quem chegou antes na fila virtual, inclusive. Uma coisa... tem gente do plano mais caro que não conseguiu, tem gente com o plano mais barato que conseguiu. Na aleatoriedade do algoritmo na compra dessa situação toda. A minha grande questão, e essa situação do jogo, primeiro do Maracanã e depois do Morumbi, aos poucos ela vai sendo também minimamente elucidada, porque já tinha aquela grande questão: quem é torcedor do São Paulo e mora fora da cidade de São Paulo, como fazer para retirar o ingresso físico? Já teve uma novidade ontem na entrevista. Vai poder retirar até no dia do jogo, não no Morumbi, mas de outro local. Era o mínimo, mas não se pensou nisso no início. Então as coisas vão se ajustando minimamente para esse jogo final.
A minha questão é depois do jogo final, porque o São Paulo não acaba depois de São Paulo e Flamengo, dia 24 de setembro. É o São Paulo campeão ou não, tem jogos do Brasileiro e tem um futuro. E esse sócio-torcedor que chegou a 60 mil, ele não vai continuar pagando a mensalidade, ele vai embora se não tiver uma contrapartida. E a questão que impera em vários clubes, com esse programa há mais tempo, é a questão da frequência, óbvia. Você vai a mais jogos, você tem mais pontos, você tem preferência na hora de um jogo importante. O São Paulo não tem isso. Aliás, o Flamengo não tem isso. É impressionante, mas o Flamengo não tem isso. Tá sobrando ingresso lá no Rio, né? Porque aí, em vez de 200, é 2.000. Aí é uma coisa um pouco... A lógica para essa final... E o Flamengo não está na primeira final dele em 20 anos, está na final todo ano. Gente, olha... A lógica financeira para essa final, ela se justifica, certo? Vamos falar desse planejamento do São Paulo, né? Ontem teve a entrevista, né, do presidente Casares na TV Cultura e, enfim, uma entrevista com vários assuntos ali, vários temas abordados, nem todos 100% esclarecidos, né? E eu trago aqui nesse vídeo já algo para 2024, né? Um pouco do pensamento do São Paulo para 2024. Troquei algumas mensagens, falei bastante com o pessoal do São Paulo e claro que o foco total é na questão do jogo contra o Flamengo, né? Já a decisão a partir de domingo da Copa do Brasil. O planejamento de 2024, ele começa a ser traçado, mas ele depende muito do que você vai ter para o ano que vem. Então o planejamento do São Paulo vai ser um se você disputar a Libertadores, ele vai ser outro completamente diferente se você não disputar a Libertadores. E existem dois caminhos para a Libertadores. Existe o caminho da conquista da Copa do Brasil, que aí, além de você ter a vaga, é um título que te dá um status diferente, porque você conquista um título nacional importante depois de muitos anos, e a questão da premiação, né, que são 70 milhões de reais que você recebe de premiação por ser o campeão da Copa do Brasil. É um pacote ser campeão. Além da Libertadores, você tem uma situação que você vai ter um comportamento diferente no mercado. Não sendo campeão da Copa do Brasil, você tem a possibilidade de se classificar para Libertadores ou pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo precisa recuperar pontos. Faz 2 meses que o São Paulo não vence fora de casa. Então, assim, é uma situação complicada, né? Que é uma situação que o São Paulo precisa ter uma retomada e joga fora de casa contra o Internacional, que é um jogo difícil, né? Então, o São Paulo tem, depois do Brasileirão, pelo menos é a resposta que eu tenho, depois do Brasileirão, o São Paulo vai começar a organizar essa questão das contratações para 2024. E o São Paulo, o jeito que ele vai no mercado, maneira, o comportamento do São Paulo no mercado, vai depender muito do que você vai disputar no ano seguinte. Então uma coisa é você sair campeão, outra coisa é você tentar uma vaga de Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo, neste exato momento, não faz nenhuma movimentação para contratar jogador, né? Nada mais do que assim, vamos olhar, esperar, ver a situação, acompanhar de perto como é que se desenvolve essa questão do Bruno Henrique, essa questão do Everton Ribeiro. Não passa disso. Como outros clubes também monitoram a situação de jogadores grandes que vão ficar, que podem ficar livres no mercado se não renovarem com o Flamengo. É absolutamente natural esses movimentos de mercado. Então o São Paulo não vai fazer nenhum movimento de chamar um Everton Ribeiro, fazer uma proposta ou um Bruno Henrique antes de você ter a certeza daquilo que você vai disputar na temporada seguinte. E ainda mais, né, gente? Disputando um campeonato, uma final de campeonato nacional, de uma Copa do Brasil, com um clube que esses jogadores têm contrato hoje. Então, é algo surreal que me falaram, assim, surreal pensar que o São Paulo já estaria negociando ou tem já base certa com algum desses jogadores. Enfim, isso vale também para as renovações de contrato, né, dos jogadores que o São Paulo quer estender o vínculo ainda nessa temporada, e vale também, claro, para o Lucas, que vai ser depois da temporada, que vai chegar a sentar e falar, olha, queremos você aqui em 2024. Uma disputa de Libertadores, sendo campeão, também é completamente diferente e extremamente positivo para o São Paulo, pensando nessa questão da permanência do Lucas. Esportivo, mas estou contando para vocês, desde a metade do ano, que existe um acordo com a New Balance. O Júlio deixou bem claro que vai exigir dessa futura parceira exclusividade. Ele entende que está na hora de o São Paulo ter uma fornecedora de material esportivo que pense 24 horas por dia no tricolor. O presidente também respondeu sobre Lucas Moura, afirmando que vai fazer todo o esforço do mundo para manter o Lucas Moura. Também disse que existe a possibilidade de o São Paulo fazer um esforço financeiro grande para melhorar a proposta, permitindo que o Lucas rejeite ofertas do exterior e siga no tricolor. Você sabe que o vínculo dele com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. Mas queria abordar com vocês a possibilidade de o São Paulo se tornar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O Júlio foi perguntado sobre o tema e disse o seguinte, abre aspas, não demonizo a SAF nem o sistema associativo, mas se eu tivesse vendido o São Paulo quando cheguei, teria entregue o clube por uma dívida.
Ele está lembrando daquele momento de enorme dificuldade em que o São Paulo tinha vários processos, eram 4 na FIFA, que custaram a ele 82 milhões de reais. O presidente segue dizendo o seguinte, abre aspas, hoje tem clube da SAF na lanterna do Campeonato Brasileiro e também na liderança. Está citando, por exemplo, o Curitiba e o Botafogo, Coxa no Z4, o Botafogo na primeira colocação. E o Júlio completa, não fui procurado por grupos de investidores e o São Paulo poderá trabalhar num outro sistema sem ser SAF. Esse sistema é o de capitalização do futebol. É a primeira vez que o Júlio Casares descarta de forma pública a chance de o São Paulo virar uma SAF. Eu já havia contado para vocês que os bastidores do Tricolor impediriam que o São Paulo levasse essa história adiante. Há muita gente dentro do Conselho Deliberativo radicalmente contrária à ideia. Mas, importante contextualizar também essa possibilidade de capitalização do futebol. O Júlio não deu muitos detalhes, a impressão que eu fiquei é de que o Tricolor vai pensar num modelo, numa fórmula que vai permitir a investidores, seja na pessoa física ou na jurídica, que queiram comprar percentuais, parcelas, para que possam colocar dinheiro no clube, rentabilizando e tornando o São Paulo uma potência do ponto de vista financeiro. Bora falar agora sobre o São Paulo, outra informação exclusiva. Tricolor recusou nos últimos dias uma proposta da Arábia Saudita por Wellington Rato. Atacante de 31 anos de idade, comprado no início desse ano junto ao Atlético Goianiense por 5 milhões de reais, tem 48 jogos, 5 gols e 8 assistências. A oferta feita por esse time saudita, que não teve sua identidade revelada, foi de um contrato de 2 temporadas. O Wellington Rato teria seu salário triplicado. Era a chance de fazer independência financeira, especialmente se a gente levar em consideração que o Rato já tem 31 anos de idade e não ganhou tanto dinheiro quanto vários outros atletas da idade dele. Esse clube da primeira divisão saudita havia oferecido para que o São Paulo negociasse em definitivo 10 milhões e 600 mil reais, ou seja, mais do que o dobro em relação ao investimento feito pelo São Paulo para tirá-lo do Atlético Goianiense alguns meses atrás. Mas São Paulo e o Wellington Rato entenderam que não era a hora da mudança. O empresário dele, o Renan Coelho Costa, chegou a dizer que o Rato realiza um sonho ao jogar no São Paulo e quer ser campeão pelo clube. Por isso, em conjunto com a diretoria, optou-se pela permanência do atleta. Júlio Casares havia prometido que não negociaria titulares, recentemente recusou propostas pelo zagueiro Beraldo e pelo lateral esquerdo Wellington, também disse não para essa oferta que veio do futebol saudita. Ainda começar inicialmente com uma nota aí triste, né, que o Arboleda se machucou aí nas eliminatórias da Copa e eu acho que deve ser desfalque certo para as 2 próximas partidas aí da finalíssima da Copa do Brasil. O jogador saiu chorando de campo. Então, assim, perdemos aí talvez o nosso principal zagueiro titular, vai fazer muita falta. Complicado, né? Bem complicada essa situação. Agora é aguardar para mais informações, mas de cara, a imagem não foi legal, não. Falando de São Paulo, hoje São Paulo enfrentou o Internacional, desfalque certo do Wellington, né? Do Arboleda, do Rames. E aí o São Paulo teve com a formação de Rafael, Rafinha, Diego Costa e Alan Franco, ou talvez Alan Franco e Beraldo. A volta de Caio Paulista, isso mesmo. E aí o meio campo aquele tradicional, né? Pablo Maia, Alisson, Luciano, e no ataque Caleri e Lucas. E aí talvez Wellington Rato, Nestori. E aí vai ter uma modificação ou outra, né? O mais importante é que o São Paulo precisa vencer no Brasileiro, já são 6 rodadas sem vencer. E para piorar, né, o Internacional volta a jogar com o time titular no Brasileiro, que também tinha largado o Brasileiro. Vide que a semifinal da Libertadores é só lá para frente. Desafio importante, pré-final de Copa do Brasil. Mas com essa notícia agora do Arboleda, né, a gente começa a ficar preocupado. Mas vamos ver como é que o São Paulo vai entrar dentro de campo, depois de 2 semanas praticamente somente treinando. E vamos ver no que vai dar, né. Falando dessas últimas notícias aí, entrevista do Casares, a famosa entrevista de presidente em reeleição, né? Quer rebaixar o estádio, que o São Paulo tá na pinta da onda e tudo mais. Vamos com calma, né? Conseguindo o título da Copa do Brasil, a gente conversa. Mas os planos são bons, ele fala muito bem, praticamente tá com a reeleição na mão, ainda mais se vencer esse título, né? E falou que a torcida queria ouvir, né? Que é o aumento da capacidade do Morumbi, a contratação definitiva do Lucas Moura, a vinda de outros grandes jogadores e muito mais. Principalmente nessa semana a gente consiga destrinchar muito do que o Casares falou. Mas foi claramente ali a venda da sua chapa para mais uma reeleição de 3 anos. Simples. E deixou claro também que a Adidas, bye bye, né? Possivelmente aí deve estar apresentando a New Balance a partir do dia 1º de janeiro.
Para fechar, nosso mercado da bola, Bruno Henrique no São Paulo? Agora, meu amigo, agora. Tem bala na agulha para pagar o jogador? Essa aqui é a questão. Se tiver, ótimo, seria um baita reforço, um baita mesmo. Bruno Henrique, possivelmente aí o melhor jogador do Flamengo na atualidade. Então seria muito bem-vindo. O grande trunfo é o Dorival, ainda que não tenha aí jogado muito com o Dorival, porque ele acabou se machucando, mas seria uma baita contratação, além da manutenção do Lucas. Aí o São Paulo realmente, no ataque, ficaria enjoado. Mas vamos aguardar aí, né? Até porque não é só o São Paulo interessado, tem Galo, tem Corinthians, tem Palmeiras, todo mundo está interessado no Bruno Henrique, porque dentro da realidade do futebol brasileiro é um jogador acima da média. Então é isso, pessoal. A expectativa é grande para o jogo de hoje, mas a expectativa é maior ainda para o jogo de domingão. Mas vamos começar falando de hoje, Campeonato Brasileiro, São Paulo Internacional de São Paulo. Vamos ver o que dá. Meu palpite, 1-1, na humildade. Guardar a vitória para domingo no Maraca. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.